Fala pessoal, aqui é o Diego e seguinte, estamos começando mais um episódio do Bookcast e hoje eu trago aqui para vocês uma novidade. Eu vou começar a gravar os episódios do podcast em formato de vídeo também, para serem upados lá no canal do YouTube do Bookcast. Procura lá podcast Bookcast que você vai encontrar não só o canal no YouTube, mas todos os episódios já do podcast Bookcast. Porém, a partir de agora eu vou começar a gravar os episódios em vídeo. Aí tu me pergunta, por que, Diego? Por que tu vai começar a gravar em vídeo? Tu vai começar a priorizar o YouTube, vai virar youtuber, vai começar a utilizar mais recursos, enfim, visuais dos episódios? Não, a prioridade vai continuar sendo podcast em si, o áudio. Então todo o conteúdo do podcast vai continuar sendo em áudio, obviamente. Porém, eu vou começar a colocar os episódios em vídeo também para quem quiser assistir os episódios lá no YouTube. A prioridade vai continuar sendo o áudio, mas também eu vou começar a gravar os vídeos aqui. E tá sendo bem assim, um MVP, assim, para quem conhece a linguagem do marketing de produtos, é o produto mínimo viável, assim. Encontrei uma luminária aqui em casa, coloquei aqui, botei os meus livros, alguns dos livros que eu tenho aqui, porque eu ainda não tenho uma estante, eu me mudei recentemente faz um ano, na verdade, mas a gente está arrumando a casa até agora e eventualmente eu quero comprar uma estante de livros e tal, mas esse é o cenário que eu montei, enfim, bem simples para começar a gravar os episódios do podcast em formato de vídeo também. E, bom, vocês me perguntam, tá, por quê? Tá? Na verdade, o Bookcast, ele sempre foi algo que é um reflexo do que eu ando consumindo. Eu consumo podcasts desde 2009, 2010, e comecei o Bookcast no ano passado, em 2020. Depois de 10 anos consumindo podcast, eu consegui, e ainda consumo podcast, eu comecei o meu próprio podcast sobre livros, que é um assunto que eu gosto bastante de conversar, de discutir, enfim. E atualmente eu venho consumindo bastante conteúdo de podcast em formato de vídeo. Então, claro, ainda priorizando o áudio, mas eu vejo vários podcasts já começando a utilizar bastante o vídeo, porque, eu não sei, talvez o YouTube seja uma vitrine maior, não que eu tenha interesse nisso, mas eu gosto de aplicar o que eu estou curtindo em outros podcasts. Então, esse aqui sou eu aplicando a questão do vídeo no meu podcast, Bookcast. E, enfim, espero que vocês gostem. Vá lá no meu canal no YouTube para você começar a assistir os episódios. Os episódios vão continuar sendo upados prioritariamente no Spotify, no Google Podcasts e em outras plataformas enfim, quase todas as plataformas de podcast. Mas eu vou começar também a colocar os vídeos aqui, tá beleza? Espero que vocês gostem, espero que vocês me deem feedbacks. Como eu falei, é uma coisa bem do nada, assim, eu coloquei uma luminária aqui, enfim, uma mesa aqui, os livros aqui. O meu tripé são 2 caixas de papelão, mais o pop filter, que eu adaptei para ser enfim, um suporte para o meu celular. Então a luz que vocês estão vendo aqui, não só essa, mas tem a luz do teto e a luz do flash do celular. Não sei se vai ficar bom ou não, espero que fique. Se não ficar, a gente muda para o próximo episódio. Enfim, a gente vai praticando e vai conhecendo esse novo formato. Mas o fato é que eu tô bem feliz de fazer algo que eu já consumo em outros podcasts. Eu consumo bastante o Joe Rogan, que já vem com vídeo há bastante tempo. Outro podcast também que consumo da Whitney Cummings, que também consumo em formato de vídeo, do Chris D'Elia, que é outro comediante que também tá fazendo em vídeo. O próprio Flow Podcast também faz em vídeo, eu escuto alguma coisa aqui, outra lá deles. Então eu tô aplicando isso a esse podcast. Beleza? E esse é o 30º episódio? Acho que é o 30º, né? 30º, isso. É o 30º episódio, 30 episódios do Bookcast, estamos chegando aí ao 30º episódio. E hoje eu trago aqui para celebrar toda essa questão do 30º episódio, do podcast virando em formato de vídeo. Também eu trago aqui nada mais, nada menos que um dos autores que eu mais curto ler, que eu mais curto. Cada vez que eu leio mais, eu fico cada vez mais... enfim, atraído por esse autor, por essa escrita, pelas histórias que ele tem para contar, pelas bizarrices que ele tem para contar. E, bom, vocês já leram aí no título quem é. Deixa eu passar é ótimo, né? Passar a ficha técnica deles aqui.
dele, no caso, não deles, né? Dele, do livro. Eu tô meio ainda confundindo a câmera aqui, tem que olhar pro computador, a câmera, o livro tá aqui, o microfone tá aqui, tá meio uma loucura, mas vamos me acostumar. Bom, deixa eu passar a ficha técnica do livro aqui e depois eu comento sobre, enfim, o resumo da história e o que eu achei do livro, beleza? O nome do livro é Joyland, o nome do autor é o Stephen King. O ano original de publicação dele é 2013, então ele já faz um tempinho que ele publicou. A editora aqui no Brasil é a Suma e o livro contém 240 páginas. Bom, é um livro bem curto, tu vai já identificar o livro. É um livro curto para histórias de Stephen King, ele costuma escrever livros bem longos. E esse livro ele me chamou a atenção porque ele faz parte de uma editora lá fora chamada Hard Case Crimes, que é uma editora que lança vários livros de crimes. E o Stephen King já lançou, se eu não me engano, de acordo com a minha pesquisa, 3 livros com essa publicação Hard Case Crimes, com essa editora Hard Case Crimes. Aqui no Brasil, ele é lançado pela editora Suma, ele não tem esse label de Hard Case Crimes, mas ele faz parte dessa editora lá fora. Dá para se dizer que é uma série do Stephen King, apesar dos livros não estarem vinculados um com o outro, mas acaba sendo um label que ele tem. Além do Joyland, outro livro que eu já trouxe aqui no podcast da Hard Case Crimes é o Depois, que eu gostei muito, por isso que eu me interessei muito em ler o Joyland. O Joyland foi lançado antes do Depois, né? Antes do Depois é ótimo. O Depois ele foi lançado esse ano, em 2021. 2020, se eu não me engano, nos Estados Unidos, 2021 aqui no Brasil. E o Joyland ele foi lançado lá em 2013 e foi lançado em 2013 aqui no Brasil, se eu não me engano. Tem um outro livro do Stephen King que também é dessa editora Hard Case Crimes, que é o The Colorado Kid. Eu acho que, se eu não me engano, ainda não foi lançado no Brasil. Eu acho que vai ser lançado em breve, mas ainda não foi lançado. Mas, enfim, também fiquei bastante interessado nesse livro. Então, deixa eu dar um pouco do resumo da história do Joyland. O que acontece, né? O livro conta a história do protagonista chamado Davin Jones. Devin Jones, no caso, né? Não é Davin Jones. Davin Jones, eu me confundi com o youtuber lá de videogame. Devin Jones, ele é um universitário que ele, pro verão dele, ele vai trabalhar nesse parque de diversões chamado Joyland. Esse parque é o típico parque temático, assim, enfim, com roda gigante, tem o tema lá, bem de criança mesmo, tem o tema do cachorro lá, que é o Howie, o dog lá, que é o mascote do parque. E o parque ele é bem, enfim, como eu falei, ele é bem um parque de diversões bem típico aqui, assim, estadunidense. Não sei se vocês já assistiram filmes com esses parques assim. Ele é bem um parque estadunidense, ele fica cheio durante o verão. O livro se passa na Carolina do Norte. E, bom, ele fica cheio durante o verão, eles precisam contratar um monte de gente. E o Devin Jones é um desses caras que vai trabalhar lá. Ele tem 21 anos, ele é bem novo e ele começa a trabalhar lá no parque. Porém, ele vai para esse parque e ele descobre, depois conversando com as pessoas que trabalham já no parque há algum tempo, ele descobre que aconteceu um assassinato dentro do trem fantasma. Há algum tempo atrás, uns 4 ou 5 anos atrás. Então, é relativamente recente o assassinato do trem fantasma e, obviamente, os funcionários falam que conseguem ver a fantasma da mulher que foi assassinada dentro do trem fantasma. O assassinato foi o seguinte, não é spoiler nenhum, tá? Isso daí já está na sinopse, no resumo lá do livro. Um casal entra no trem fantasma para dar uma volta no trem fantasma e tal. E aí um homem e uma mulher e só sai o homem. A mulher não sai. A mulher é assassinada dentro do trem fantasma. Eles explicam como é que é feito e tal. Só que nunca se pegou o assassino. O assassino ainda está solto, há 4 ou 5 anos que o crime aconteceu e o assassino ainda está solto. E tem essa lenda urbana que os funcionários conseguem ver o fantasma da pessoa lá dentro, enfim, o fantasma dessa menina lá dentro. E aí o Devin começa a se interessar mais por aquela história, né? Tá, mas quem é que deve ser o assassino? Daí eles começam o Devin, junto com a ajuda de outros personagens que aparecem, eles começam a investigar esse crime. Na história, existe uma família, por assim dizer, que é uma mãe com um filho. O filho ele tem alguma doença e tal, e ele anda de cadeira de rodas, só que o filho de 10 anos ele tem um dom.
Ele tem meio que um dom assim de visão, de entender o que as pessoas estão pensando. O livro não necessariamente explica muito isso em definitivo, mas ele tem um certo dom. Então, o Devin Jones, que é o Dionese, que ele tem o apelido dele no parque, é Dionese, ele começa a virar amigo dessa família, né, dessa mãe e desse filho, e eventualmente eles começam a até utilizar o menino para, enfim, tentar investigar o que está acontecendo, onde é que está esse assassino, como foi feito, enfim, como foi dado o assassinato dentro do trem fantasma. E esse é o resumo da história. Só que, assim, de novo, assim como o Depois, o livro do Stephen King, que eu já trouxe aqui, que é também desse label, The Hard Case Crimes, ele é um livro muito simples, ele tem poucos personagens, mas os personagens são muito impactantes, então o próprio protagonista é muito impactante. Essa família que ele conhece também é impactante. A dona da pensão que ele está morando lá tem um impacto muito grande na história também. Então, são poucos personagens, mas é muito redondo, assim, sabe? O King não inventa muito aqui. Justamente por ser um livro curto, eu acho que ele tem o interesse de ir direto ao ponto. E isso faz com que o leitor se sinta muito bem, assim, direcionado a terminar essa história. Não tem muita enrolação, não tem muita encheção de linguiça, sabe? Então, isso eu curti demais desse livro. E esse é um dos pontos positivos do livro. Assim, um dos pontos negativos é que ele não é maior. Se ele fosse um pouquinho maior, talvez ele fosse melhor ainda, mas é aquele negócio, né? A gente nunca está satisfeito. Quando o King lança um livro muito grande, a gente fala, não, é muito detalhista, é muito, sei lá, tem muita história e tal, que não precisava. Quando o King lança um livro pequeno, a gente fala, não, teria que ser maior e tal. A gente nunca está satisfeito. Mas eu fiquei super satisfeito com esse livro. Ele te envolve nessa história, tu começa a tentar descobrir quem é o assassino mesmo. Até aqui, ó, só para quem está assistindo no YouTube, eu prometi que a prioridade seria o áudio, mas eventualmente eu vou trazer algumas coisas de vídeo aqui. Mas aqui é só o título, a capa do livro aqui no meu Kindle, eu li no Kindle, então ele foi muito rápido e fácil de se ler, não só por ser no Kindle, mas ele realmente é uma história bem envolvente. E assim, essa história é muito foda porque a hora que o King conta desse assassinato, né, como é que a mulher morreu, assim, é óbvio que ela morreu dentro do trem fantasma, e é óbvio que é muito bizarro, porque quando a mulher morre, tipo, o casal entra no trem fantasma, e de novo, não é um spoiler, tá? Talvez seja um pouquinho de spoiler. Não é spoiler. Vai dar vontade de vocês lerem. Eu sempre falo isso, dá vontade de vocês lerem o que eu trago aqui. Eles entram no trem fantasma, eles vão para outros brinquedos antes, né? O casal entra no trem fantasma. Aí, não vou contar como é que foi, mas o cara pega e mata a mulher dentro do trem fantasma. Aí, claro, como foi feito dentro de um brinquedo que é escuro, que não dá, que tem muita gente gritando, que sempre tem gente gritando, principalmente as crianças e tal, e tem sempre muito movimento. Quando aconteceu o ocorrido é ótimo, quando aconteceu o assassinato, o parque estava muito cheio. Então, nem se viu a mulher morrendo e só descobriram o corpo. A morte aconteceu à tarde, só descobriram o corpo na madrugada, quando os funcionários começaram a limpar os brinquedos. Aí tu pensa, as pessoas entravam no trem fantasma depois da morte da mulher, elas conseguiam ver o corpo da mulher lá, estirado no chão, só que elas pensavam que era uma parte do cenário do trem fantasma. Pensava assim, pô, é bem real esse trem fantasma, tem uma pessoa morta ali, que parece realmente uma pessoa, que tem cheiro de pessoa morta, que tem mosca em volta, que tem umas larvas já aparecendo, tem o vestido todo ensanguentado, tem cheiro de sangue, o cheiro do sangue, como é que se fala? Ele enferrujado, sabe? E as pessoas pensavam que aquilo era do parque. Então, é a cabeça do King de trazer essas coisas, assim, sabe? Que te deixa com frio na espinha, assim, tipo, que loucura, essas crianças andando ali no trem fantasma com uma pessoa morta do lado. E só foram descobrir depois, no final do dia, a morte da mulher, né? E é impossível não ler esse livro e não lembrar das histórias de parque de diversão que a gente tem, sabe? A maioria das pessoas deva ter, talvez tenha pessoas que não gostem, mas, eu lembrei de várias, assim, eu lembrei das vezes que eu ia em parques de diversões, assim, que a gente tem medo do parque porque ele é muito precário.
Então a gente não tem medo da montanha-russa porque ela sobe e desce. A gente tem medo que um pino saia lá da haste de segurança e tu realmente seja jogado fora do carrinho, sabe? De tão precário que é a situação do parque. Mas eu acho que todo mundo tem a sua história de parques de diversões. Eu lembro a primeira vez que eu fui no Beto Carreiro, eu tinha, sei lá, 5 ou 6 anos de idade e eu vomitei. Na primeira vez que eu andei na montanha-russa, eu já vomitei. E minha mãe comprou um picolé para eu comer e eu não queria comer e ela não come. E eu vomitei, assim, nossa, foi horrível. Aí depois eu perguntei pro meu pai, aí, como é que... Eu nem me lembro muito bem da montanha-russa e tal, como é que foi dela? Tu andou umas 13 vezes e na 14ª tu vomitou. E aí eu fiquei pensando assim, é mentira dele. Depois eu fui descobrir que era mentira. Eu só andei uma vez, assim. Ele só falou que eu andei 13 porque, enfim, para eu me sentir melhor como criança. Qual outra história? Tem muita história de trem fantasma, né? Tem alguns parques que tem o trem fantasma, mas tem parques também que são que tu anda, né? Que não é o trem fantasma, é meio que o corredor da morte, alguma coisa assim. Que tem atores que vêm atrás de ti com faca de mentira, com motosserra de mentira e tal. Esse eu nunca fui, mas deve ser bem legal, assim. E não tem como se tu não lembrar dessas histórias lendo esse livro de parques de diversões, né? O King ele usa bastante também o linguajar do parque de diversões aqui. Parece que ele fez uma pesquisa bem a fundo, ou as pessoas que trabalham para ele fizeram essa pesquisa. Já tem o próprio linguajar do parque de diversões, a maneira como eles vivem ali dentro, e isso tudo faz com que a história seja muito crível. E esse é um negócio legal desse label Hard Case Crimes. Por mais que o King coloque um toque de sobrenatural nisso, por exemplo, o menino que tem algum tipo de visão ali, que ele é um meio, sei lá, ele é meio médium, assim. O que acontece de ruim na história é realmente real, assim, é realmente real, mas realmente faz sentido, assim, sabe? Faz sentido ser real porque a morte da menina é real e depois vinculam esse assassino com outras pessoas que morrem e tal. O final desse livro, não sei por ele ser curto, talvez o final desse livro é muito bom. Ele é muito foda, sério, ele é muito impactante, ele é curto, ele é direto e ele liga com outras partes do livro, então realmente é um final que vale a pena. Tem várias pessoas, inclusive eu, que falam que em alguns livros o King se perde um pouco no final, talvez pelo fato de ele criar muita expectativa na história, criar muitos personagens, depois ele acaba de uma maneira muito simplória. Aqui não, como a história por si só é simples, é uma história complexa, mas simples. Simples pelo número de personagens, mas complexa pelo nível de sentimentos que os personagens têm ali na história. O final dele ele é simples, direto, e ele condiz com toda a história do livro. Então, gostei demais do livro. É uma daquelas indicações para quem quer começar a ler King. Com certeza vai curtir esse livro, vai curtir, enfim... vai curtir realmente o tom de escrita do King, vai se habituar a como o King escreve a história. E para quem não gosta muito do sobrenatural, essa história tem sobrenatural, mas não é tanto assim, sabe? Tem pontos de terror ali na história, como o próprio fantasma aparecendo no trem fantasma, mas nada que tu pense assim, o King viajou aqui. Não, são momentos bem reais, assim. Então eu indico bastante para quem quer começar a ler King. Eu não achei melhor que o Depois, o livro Hard Case Crimes também. Não achei melhor que Depois, até porque o Depois é um livro muito foda mesmo. Talvez um dos melhores livros, talvez o melhor livro que eu já li aqui em 2021 e já trouxe aqui no Bookcast. Mas não é melhor, mas mesmo assim é uma história muito envolvente, uma história que é rápida. E isso também é outra qualidade muito boa dela e que faz com que tu se sinta envolvido por aquela história, por tentar descobrir quem é o assassino, pelo suspense que dá ali, pelas dicas que os protagonistas dão, que o protagonista dá, por aquela cultura do parque de diversões. Daí tu fica pensando assim, quem é que foi? Foi o cara da montanha-russa? Foi o dono do parque? Foi talvez um cara que não exista mais, que já morreu? Tu fica com essa dúvida e o King te oferece um final que realmente condiz com tudo que ele coloca na história. E, enfim, de novo, King é King, não adianta, né? É um dos meus autores favoritos, não é por pouca coisa, é por histórias assim. Então, eu indico esse livro
E indico também depois. Eu quero pesquisar sobre aquele The Colorado Kid, quero ver se já foi lançado aqui no Brasil. Pelo que eu havia pesquisado quando eu li o depois, ele vai ser lançado eventualmente em algum momento. Não sei qual, mas ele vai ser lançado aqui no Brasil. Espero que seja lançado para que a gente possa também ter esse livro e completar. Inclusive tenho na Amazon já o box dos 3 livros, é o Depois, o Joyland e o The Colorado Kid, claro, todos em inglês, né? O box dele, e espero que também seja lançado também em português para a gente poder usufruir dessa história, enfim, em português, né? Mas, galera, esse foi o episódio. Indico bastante esse livro. Quem gosta de parques de diversões, quem gosta de circo também vai gostar, porque tem alguns momentos de circo ali dentro. E espero que vocês tenham gostado desse episódio. De novo, se inscreva lá no canal do YouTube, eu vou começar a colocar os vídeos em formato de vídeo lá. Desculpa pela iluminação, talvez não esteja melhor, mas foi o que eu consegui aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me siga também lá no Instagram, @DiegoSgon. É lá onde eu coloco todos os updates, as atualizações. Updates e atualizações é ótimo, é a mesma coisa. Todas as atualizações dos livros que eu venho comprando, que eu venho recebendo, que eu venho lendo. E, enfim, me siga lá, comente, me dê feedback, me dê dicas de leitura também. Eu sempre peço por dicas de leitura para eu trazer aqui no podcast. E eu faço tudo isso para vocês que estão assistindo. Cada vez mais a gente vem recebendo seguidores novos lá no Spotify. Então me siga no Spotify se você não me segue ainda. Tem um monte de gente que ouve os episódios, mas não me segue. Então me siga lá. E me siga também aqui no YouTube, Podcast Bookcast. Vai colocar lá e já vai aparecer o logo do Bookcast. E já me segue lá, beleza? Valeu, galera. Obrigado pela atenção de vocês, pela audiência. E até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.